E hoje, 21 de setembro, é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E aqui a gente inclui vários tipos de deficiências, né? Vamos falar aqui no jargão tradicional e clássico, a gente sabe que são outros nomes, mas aqui a gente tenta aproximar de todo mundo, né? São as pessoas surdas, as cegas, as mudas, os cadeirantes, quem tem algum membro amputado, paralisia cerebral e tantas outras deficiências, né? Que a gente precisa falar, mas antes de falar, gente, o mais importante, a gente precisa respeitar. Essa data foi criada com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. E a gente sabe que é só andar por aí, dar uma olhada e ver que essa inclusão ainda é bem difícil e está bem distante do ideal, né? E para bater um papo comigo sobre esse assunto hoje, eu recebo aqui o Wilker Martins, que é membro da Associação em Defesa das Pessoas com Paralisia Cerebral e outras síndromes raras. Bem-vindo, boa tarde. Bem-vindo ao Ver Mais. Muito boa tarde, Tatá. Obrigado aí pelo convite aqui da NDTV. Obrigada a você. Gosto muito da programação, sempre acompanho, né? Que bom. E antes de começar, vou pedir licença só para me audiodescrever também, claro, né? Para quem às vezes não... só está escutando, né? Só está Sim. escutando. Então, eu estou aqui no programa, aqui, um auditório bem aconchegante aqui, com uma loura simpática dos cabelos curtos aqui, que vai me entrevistar agora. Eu tenho os cabelos longos, barba castanha e estou usando uma camiseta branca com a capa do livro, que tem a Princesa Lilica bem na frente. Gente, olha isso, que incrível! Isso é muito legal e a gente devia realmente prestar atenção nisso, né? Se vê muito sobre a audiodescrição em festivais de cinemas e tudo, mas não no dia a dia, né? Então, muito obrigada já por fazer essa apresentação a quem está só nos ouvindo. Wilker, a tua entrada nesse mundo das pessoas com deficiência aconteceu por um motivo muito especial, né? Sim, na verdade, a gente não planeja, às vezes, os caminhos que a vida vai nos levando, né? Uhum. Então, a inclusão social, né, esse olhar para as pessoas com deficiência, já vem comigo, Tatá, desde quando eu era pequititinho, Jura? né? Desde quando eu assisti alguns filmes com minhas tias em Belo Horizonte. Tem um filme que eu assisti, fica aí a dica aí para quem quiser ver, chama Meu Pé Esquerdo, My Left Foot, que eu assisti com 10 aninhos. E aquele filme me tocou profundamente. Eu nem imaginava que depois de 30 anos eu ia estar tão envolvido nessa causa, né? A gente não sabe como as sementinhas vai desabrochar às vezes, né? E com os tempos eu fui lendo livros, fui participando de alguns eventos assim, mas quando minha filha nasceu que a ficha caiu para mim, vamos dizer assim, para entrar um pouco mais fundo, definitivamente no mundo da inclusão social, né? No mundo da causa das pessoas com deficiência. Minha filha teve asfixia no parto, a Lívia Cristina, né? E ela desenvolveu uma paralisia cerebral. Que assim, alguns neuroninhos eles deixam de funcionar, né? E a pessoa perde algumas funções, né? Ou linguagem, ou caminhar, ou algum tipo de função. Então ela é muito comum, né? É muito comum a paralisia cerebral em vários graus. O da minha filha é grave, é bem grave, né? Então a gente passou uma situação bem difícil, a família no início também, né? Até a gente chegar são várias fases que a gente passa, né? Da negação, depois do anjo, a gente acha que é abençoado por Deus, nós todos somos, né? Depois uma fase da barganha, a gente quer trocar, quer ver, olha, eu vou ganhar algo por isso ou não vou e tal. E depois até a fase final, que é da aceitação. Eu já cheguei nessa fase, graças a Deus, né? É de você aceitar o que a vida está te oferecendo e começar a ver a beleza de tudo, né? Com outros olhos. Tudo tem uma beleza que só a gente aceitando que a gente consegue perceber também. A Lívia tem quantos anos? Com 7 aninhos. Ela está com 7 anos com 7 aninhos. O livro foi com 5 anos, né, que ela escreveu comigo. Que legal. A gente vai falar desse livro, que só de ler eu já vi que é bem emocionante, é super importante. Né? Mas calma que antes de chegar no livro eu quero ver assim, ó. Tu falou que para ti, a vida inteira, praticamente, tu lidou com isso e há 7 anos mais profundamente. É muito aprendizado para vocês, para o círculo que vocês se relacionam, eu imagino. Mas e para as pessoas de fora? Você acha que a grande maioria da população sabe lidar com pessoas que são diferentes dela, que têm algum tipo de deficiência? Excelente pergunta, Tatá. E realmente é até difícil de responder, inclusive, né? Um dos grandes desafios que eu vejo, né? Na verdade, eu falo pela minha experiência, claro. Né? Tem várias experiências, né? A minha experiência é de que a forma de olhar, de ver a pessoa com deficiência,
ela precisa ser desenvolvida, né? É tudo na vida a gente desenvolve, né? São os talentos. Aprendizado também, né? Então, o conhecimento, informação, olha, a comunicação, olha, da RIC TV aqui, é essencial, é fundamental para dar visibilidade. Sim. Para dar visibilidade. As pessoas com deficiência viveram o histórico de até o século XX, elas eram trancafiadas, eram isoladas, era exclusão total, uma segregação, né? Desde a época lá, eu costumo dizer que Jesus, eu gosto muito de Jesus, meu mestre, ele foi o primeiro inclusor social. Ele incluiu as mulheres, né? As mulheres, as crianças que não tinham fala, não tinham nem vez, e os leprosos que viviam nas cavernas, né? E ele chamou, incluindo, começou a incluir, isso há 2.000 anos atrás, né? Começou a incluir. E até o século XX, foi capengando, né? No século XX, da segregação começou a passar para a integração. A integração, ela já é um modelo já médico, de diagnóstico, de que a pessoa precisa se adaptar na sociedade. Né? Então, o modelo das clínicas, que a gente lembra muito dos hospitais e tal, que ainda era um pouco segregador também. E o modelo que a gente busca, né, é o modelo biopsicossocial, que é da inclusão. Que é a quarta etapa, né, da inclusão, de incluir realmente todas as pessoas. E o dia 21 de setembro, ele é importantíssimo porque ele ressalta essa conscientização, como você lembrou, né, a importância do conhecimento e para lembrar que é um dia de defesa dos direitos conquistados, de luta e conscientização. O conhecimento é fundamental. Fundamental. Tu falou muito dos direitos que foram conquistados, né? Então, as pessoas que têm essa deficiência têm que lutar, porque a gente sabe, para não perder. E eu queria que tu falasse alguns para a gente também ter noção de que direitos são esses e para a gente sempre saber onde é o nosso limite, sempre respeitosamente. Tá bom, Tata. Muito obrigado pelo carinho, pelo espaço aqui também para falar sobre esse tema tão importante, né? Eu costumo dizer assim que na inclusão social, eu gosto muito de dividir os assuntos para facilitar um pouco a gente entendê-los, né, como professor também. Eu coloco 4 perninhas, coloco 4 pernas da inclusão social. A perna da saúde, é fundamental a saúde. Dentro da saúde, um dos itens que nós conquistamos e precisamos reforçar para não perder, estamos correndo o risco inclusive de perdê-lo, é o chamado BPC. Né? O BPC, né, que é o benefício para as famílias com até 1/4 de salário mínimo, que é um limite de corte muito pequeno, é no limite aqui da miserabilidade mesmo, né? E a gente luta para aumentar esse limite, né? Então tem uma lei, inclusive, do Romário, inclusive, que foi aumentar para meio salário mínimo, só que não vigorou, talvez para o ano que vem, a gente está nessa luta aí, e o ano que vem está uma ideia de restringir ainda mais o acesso ao BPC, ao invés de melhorar, aumentar, piorar. Tá para piorar. Então essa luta do BPC é importante a gente pontuar, né? E dentro da saúde, os acessos aos medicamentos e terapias, né? Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e que seja uma terapia também que tenha um tempo adequado, né? Não só 20 minutos, de repente, Olha você atende. Não dá tempo nem de se ajeitar. E o SUS fazer uma equipe também, uma equipe que consiga, uma equipe multidisciplinar, que ela consiga fazer isso. Então, o ponto da saúde é um dos pilares que eu digo fundamentais, mas tem outros também, né? A educação. O segundo pilar é a educação. A gente falou de conhecimento, né? Fundamental a educação. E na educação a gente tem o que a gente chama de educação especial. O que é a tal da educação especial, então? É acolher todas as pessoas que têm algum tipo de barreira, alguma dificuldade para ser inserida numa sala de aula e ter ferramentas pedagógicas adaptadas, específicas para essas pessoas. Não adianta só juntar para fazer a inclusão não adianta, e deixar de qualquer jeito. Tem que ser específico e tem o que a gente chama também de educador especial, é um para cada pessoa. Olha que interessante. Isso nós conquistamos na legislação. Um educador especial para cada pessoa para ter essa oportunidade de conseguir fazer esse trabalho, né? Um para cada pessoa. E nós estamos correndo o risco também de que se perca, né? Teve algumas situações até que em Santa Catarina também. Então, alguma luta para a gente não perder esse educador especial para cada um. Entendi. E a educação especial também de inclusão na escola é muito importante para ter essa inclusão total com todas as crianças, né? Porque traz empatia, traz solidariedade, traz valores humanos. E acho que na infância, justamente, é o momento que as crianças não têm preconceito, né? As crianças são mais abertas. Então, esse é o momento de incluir todo mundo. E que é muito legal quando você vê uma criança que olha para uma outra que é diferente, mas ela não enxerga essa diferença, né? Isso aí eu acho que é muito, muito importante também. E eu preciso pontuar, desculpa assim, a sinceridade, mas há algumas correntes que querem
extinguir essa inclusão na sala de aula e segregando as pessoas com deficiência em como a gente fazia no século XX, né, institutos e tal. Então, isso é voltar para trás. Isso são projetos que estão acontecendo e nós estamos lutando contra, né, para que seja valorizada a educação especial. Entendi. A terceira perna, Tata, é fundamental também, isso já é um pouco mais conhecida, que é a acessibilidade, né? Sim. A acessibilidade já é bem mais conhecida, né? Rampas, você tornar os acessos às vias, praças públicas, em todo lugar a gente tem o acesso, né? Mas tem uma acessibilidade que eu costumo falar também, que é a acessibilidade cultural. Essa é muito importante também, né? De cultural, assim, você dá o acesso a toda pessoa com deficiência, autista, síndrome de Down, paralisia cerebral, de todas elas serem incluídas, por exemplo, num teatro. Um teatro que tenha a capacidade de ela perceber os sons, as imagens, um cinema mais inclusivo, um livro inclusivo, libras, em braille e tudo mais. Então, a acessibilidade cultural é fundamental e os projetos culturais, inclusive, têm uma função muito importante nesse papel. E a quarta perninha, só para fechar, é o conhecimento, como você já lembrou no primeiro bloco. O conhecimento, que é o que estamos fazendo aqui, né? E dentro do conhecimento, para a gente conhecer o outro, eu vou usar uma metáfora, então, que é de uma tribo africana, lá de Natal, da África do Sul, que eles não dizem eu amo você, eles dizem eu vejo você. Eles trocam eu amo por eu vejo. O eu vejo, para eles, é muito mais forte do que eu amo. Porque quando você diz eu vejo você, você acolhe aquela pessoa, você vê a pessoa na sua integridade, com suas virtudes, com seus erros, com tudo que tem dentro dela, e a pessoa responde, e ela, se você me vê, eu existo para você. São duas palavras, eu não me recordo as palavras e quais são, né? Chamaboa e outra Shinoku, eu não lembro direito quais são, mas é que eles dizem isso, eu vejo você, e aí a pessoa responde, se você me viu, eu existo para você. É isso que nós precisamos fazer com as pessoas com deficiência, precisamos vê-las. Vê-las e respeitá-las. E antes da gente falar do livro, só uma coisa que eu lembrei rapidinho, uma coisa que a gente que é mais velho, geralmente tem essa coisa dos estereótipos, de algumas palavras e falas que a gente acaba falando. Ontem eu escutei falar, meu Deus, olha essa mulher que retardada, porque ela fez um negócio. A pessoa é uma mocoronga, é uma monga, é uma capenga. Gente, isso não é engraçado, isso não é legal. A gente pode nos referir de outra maneira. A mulher, sabe? Eu acho que a gente não se coloca na situação e não se coloca na pele. Então, vamos evitar, né? Evitar repassar, principalmente para os pais, para quem lida aí com crianças, porque é ofensivo, sim. Antigamente era engraçado, agora tem um politicamente correto. Não, é coisa da piada. Se você faz a piada e as pessoas não riem, é porque tem alguma coisa errada. E geralmente é piada. Então, só vamos se ligar nisso aí, tá? Vamos lá, agora vamos falar então dessa lindeza desse livro. O livro nasceu porque tu escreveu essa história para a Lívia ou a Lívia participa do livro? Como é que foi? Bom, que pergunta, Tata, que pergunta. Eu vou buscar aqui no fundo da minha alma, Vamos lá. Porque, enfim, eu tenho vários escritos sobre a família, eu sou escritor, tenho outros livros publicados também, né? Então, sobre a Lívia eu tenho vários livros, mas eu nunca estive preparado para lançar, né? Então, a Lívia, na verdade, eu costumo dizer que ela que escreveu, que ela me inspirou, ela me inspirou totalmente. Quando o livro saiu, ele saiu na hora que tinha que sair. Em 2019, ele saiu prontinho. Eu escrevi ele em 3 dias. Em 3 dias. Mas não é aquilo de escrever em 3 dias, tem uma vida toda por trás até chegar e materializar naquilo. 3 dias foi o resumo de tudo. Tá que nem perguntaram o Picasso quanto tempo ele levou para fazer uma pintura, ele diz a vida inteira. A vida inteira. É um conto de fadas inclusivo. Um conto de fadas inclusivo, né? A Lívia me inspirou a fazer, eu quis trazer na perna do conhecimento, de jogar as sementinhas, as metáforas aqui da inclusão social, que eu acho que torna a conscientização um pouco melhor, em uma forma literária. Para mim, a literatura tem o poder de conectar as pessoas, pelo simbolismo, tudo de conectar todos nós, né? Então, os símbolos estão aqui, não de forma como você lembrou do politicamente correto, né? Mas não de uma forma gostosa aqui, uma forma lúdica e tal. E aí tem todos os desafios de uma pessoa, que a princesa, que ela tinha cadeira de rodas, então usava cadeira de rodas, e ela não saía do quartinho dela. Um sapo veio, convidou ela para passear por 3 reinos para descobrir qual o sentido da vida dela. Ela ficou, tá maluco, sapinho e tal, mas acabou ele levando ela. Ela foi passar por 3 reinos do Cinderelo, do Branco de Neve e do Rapunzel. Que demais! E descobrindo algumas coisas lá, até ganhar uns poderes da fada aqui no meio aqui do livro. Mas não conte não vou tudo, contar, não vou contar. Quem se interessou, esse livro está à venda, como é que faz para comprar o livro?
Eu acabei de colocar ele na Amazon, então quem se interessar coloque pelo título, né? Era uma Diferente Vez, Princesa Lili, o Poder da Inclusão, está disponível na Amazon. Tá. Então ele está à venda lá. Eu só estou resolvendo um problema de SBN com ele lá, mas daqui a pouco já está então, solucionado e está disponível lá. O livro é assim. Ele é um conto de fadas inclusive, eu trouxe aqui alguns elementos de conto de fadas, com o castelo da Cinderela, por exemplo, com aquela escada imensa que tem, que é um símbolo, inclusive, da falta de barreira de acessibilidade, um dos grandes símbolos. A gente vai conversando aqui, infelizmente o programa está acabando, Ai, que pena, mas olha que ali, pena. Ó. Mas eu aproveito já para te agradecer por ter vindo, por ter aberto as portas desse assunto. E, por favor, a gente tem aqui... Um livro é para você também. Muito obrigada. Para a equipe também, tem 2 livros para a equipe. Aqui, e para a Maria Joana já está aqui também. Muito obrigada. Espero vê-lo outras vezes. Vai ter Feira do Livro, eu estou sabendo, virtual em outubro, viu que vai falar depois.